Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Frente Parlamentar em Defesa da Economia Solidária promove mais uma reunião. A lei federal diz que 30% daquilo que é merenda da escola deveria vir da agricultura familiar. A Prefeitura do Rio de Janeiro ainda não cumpre isso e precisa cumprir. Essa é uma luta que a gente tem. Vereadores adiam discussão do projeto que estabelece regras para o transporte de passageiros por aplicativos. E evento na escadaria da Câmara do Rio celebra a campanha Outubro Rosa, dedicada à prevenção ao câncer de mama. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias com informações do evento realizado nas escadarias do Palácio Pedro Ernesto e que marcou o início do Outubro Rosa, a campanha de prevenção ao câncer de mama. O repórter Renato Chapot acompanhou. A Câmara dos Vereadores ficou rosa para o lançamento da campanha contra o câncer de mama. A primeira atração da noite foi a cantora Mayla. Cartilhas da Sociedade Brasileira de Mastologia foram distribuídas para quem passava pela Cinelândia. A iniciativa do evento foi da vereadora Tânia Bastos. Essas campanhas, elas vêm justamente para conscientizar a população. Nós temos hoje índices altíssimos por conta justamente das pessoas não procurarem, o seu médico para diagnosticar o câncer na mama. Por isso também chamamos a atenção do poder público, que precisa nos dar a atenção maior nas políticas públicas voltadas ao câncer de mama. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que este ano sejam registrados cerca de 60 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. E o Rio ocupa o segundo lugar no quesito taxa bruta neste levantamento do INCA, perdendo apenas para a cidade de Porto Alegre. Aqui são registrados 113,57 casos a cada 100 mil pessoas. Isso se deve provavelmente porque nós temos um melhor sistema diagnóstico. Então, muitas pessoas vêm do interior para o Rio de Janeiro para fazer o diagnóstico, para se tratar. E isso aumenta, isso cria uma incidência maior para nós. A prevenção ainda é o melhor tipo de combate? O diagnóstico precoce é o melhor tipo de combate para o câncer de mama. E esse diagnóstico é com mamografia e assistência à consulta médica. No início da sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares rejeitaram o recurso de autoria do vereador Renato Cinco contra o despacho do presidente da Câmara, Jorge Felipe, de deferimento de uma CPI sobre a apreensão de livros na Bienal Internacional do Rio de Janeiro. Os vereadores se manifestaram sobre o recurso. O que foi dito nos veículos de comunicação já tem a posição explícita do prefeito, o fato já está consumado. Já é de amplo conhecimento da população, é de amplo conhecimento do Poder Judiciário, tanto Poder Judiciário Estadual quanto Poder Judiciário Federal. Então, não há motivo para que seja nada investigado. Os fatos já estão na mesa e o Judiciário vai se pronunciar. Esse é o fato. No ICRU, o prefeito não escondeu qual é a posição dele e nem se furtou de tomar atitude. A atitude foi tomada sim, e o Poder Judiciário Estadual se manifestou, o Poder Judiciário Federal se manifestou, e
vida que segue. O prefeito virando um censor, usurpando poderes que não tem, enviando a Guarda Municipal para a Bienal para censurar livros. E a resposta da Câmara Municipal é que ela não tem nada a ver com isso, que ela não tem que investigar. Infelizmente, eu preciso dizer aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras que a defesa das liberdades democráticas é uma das prioridades da minha atuação política. E não vou poder encerrar o debate sobre essa CPI nesse plenário. Dos 7 vetos do Poder Executivo que estavam na pauta da ordem do dia, 5 foram adiados. Um foi rejeitado e o outro veto foi mantido. Durante a sessão, o vereador Marcelino da Almeida fez uma homenagem ao Dia do Idoso, celebrado no dia 1º de outubro. O dia 1º é o Dia Internacional do Idoso. E primeiro a gente tem que ter muito respeito para a pessoa idosa. Eu tenho já muitos anos e hoje eu estou caminhando para ser o idoso e respeitar os idosos, certo? E nós fazemos um trabalho já há mais de 25 anos com os idosos e eu vejo cada vez mais a necessidade da gente respeitar mais o idoso. Hoje, o Rio de Janeiro tem 24% de idosos. Daqui mais ou menos a 30 anos, nós vamos ter mais idosos do que jovens. Então, o respeito, o tratamento com os idosos tem que ser muito respeitoso. Então, eu peço hoje nesse dia que seja todos os dias o Dia do Idoso para ser respeitado. O projeto de lei de autoria do presidente da Casa, Jorge Felipe, e da vereadora Vera Lins, que regulamenta o transporte de aplicativos, foi adiado. A gente recebeu agora ali eu, a vereadora Rosa Fernandes, o vereador Raimon, o vereador Fernando William, recebemos uma comissão de trabalhadores do Uber. E eles estão reivindicando que a gente possa fazer uma reunião com as associações deles para que eles possam opinar sobre o projeto e para que a gente possa ouvir as reivindicações. Disse a eles o mesmo que disse na reunião com os taxistas. Do ponto de vista da nossa bancada, a gente defende dignidade para quem trabalha e a gente precisa avançar em algum tipo de procedimento para acabar com a superexploração de quem trabalha no táxi e no Uber. Havia, inclusive, um representante da empresa aqui também. Estou fazendo aqui o que me comprometi com a comissão lá, de fazer a solicitação à presidência, de encontrar uma data em que a gente possa reunir os vereadores que quiserem e uma representação das associações dos senhores antes que o projeto venha à votação. Em relação à primeira, em atenção para que haja onde os trabalhadores dos aplicativos tenham a oportunidade de ser ouvidos, eu não tenho nenhum senão em relação a essa questão. Até porque nós já realizamos 2 audiências públicas, convidamos as empresas de aplicativos para que viessem à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, para que defendessem suas posições. Nas 2 audiências públicas se ausentaram. Eu vejo com alegria que os trabalhadores venham discutir. A obrigação é das empresas também, que se omitem de forma que mereçam a nossa crítica veemente. Podemos designar a próxima quarta-feira para essa discussão e o projeto estará na pauta na próxima quinta-feira. 3 projetos de lei foram aprovados em primeira discussão, entre eles o de autoria do vereador professor Célio Luparelli, que prevê a criação de um serviço telefônico, Disque Proteção Animal, para denúncia de maus tratos de animais. Esse veículo que vai permitir com que a população entre em contato, denuncie maus tratos, abandonos e outras situações referentes aos animais é muito importante, mas a gente entende que a prefeitura tem que fazer o seu papel. Não adianta ser uma letra morta como é um 746, que a população liga e, na grande maioria das vezes, não vê o retorno das suas necessidades. Certa vez, um animal estava numa via de grande movimento e uma pessoa ligou para um 746 e teve como resposta o só aguarde que a gente tem 7 dias para resolver o problema. Ou seja, numa situação dessa,
de que segundos e minutos fazem toda a diferença, a gente vê que um 746, do jeito que funciona hoje, infelizmente, é uma letra morta. E a gente deseja que esse projeto, que é de excelente iniciativa do ilustre professor Célio Luparelli, ele possa ter um futuro melhor que hoje tem um 746. Leis aprovadas na Câmara do Rio ampliam os direitos dos consumidores. Projeto de lei obriga a instalação de dispositivos sonoros nos ônibus para alertar motoristas sobre portas abertas. Proposta em tramitação organiza a distribuição de presentes em datas comemorativas para crianças de escolas públicas. E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao juiz federal Firle Nascimento Filho e aos desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, Roberto Norris, Leonardo da Silva Pacheco e José Luiz Campos Xavier. E você vai ver no próximo bloco. Outubro Rosa é celebrado com um evento nas escadarias da Câmara do Rio. Acompanhe as sessões plenárias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de terça a quinta-feira, de 2 às 6 horas da tarde. Aqui os vereadores usam a tribuna para falar de temas ligados à cidade e também apresentam, discutem e aprovam projetos de lei de interesse da população carioca. Não perca as notícias do Legislativo Municipal aqui na Rio TV Câmara. Uma lei federal prevê que 30% dos produtos das merendas das escolas municipais tenham como origem a agricultura familiar. Hoje, a Prefeitura do Rio só compra 3%. O assunto foi discutido na Frente Parlamentar da Economia Solidária. A cidade do Rio de Janeiro possui, desde 2018, um decreto que determina a criação do Plano Municipal de Economia Solidária, que pode ser entendido como um conjunto de atividades econômicas organizadas por trabalhadores de forma coletiva. A Câmara Municipal possui uma frente parlamentar que realizou um encontro com representantes da área. Durante o encontro foi debatida a lei federal que determina que a Prefeitura compre 30% dos alimentos de agricultura familiar para as escolas. Hoje, esse número é de apenas 3%. A agricultura precisa se organizar, a agricultura familiar precisa se organizar melhor e ter interesse na venda institucional. A gente precisa também, como prefeitura, possibilitar acesso a toda a região do Rio de Janeiro. Hoje está mais concentrado na região da Zona Oeste, por ali ser o local da agricultura no Rio de Janeiro. Mas acredito que a agricultura familiar, os orgânicos, eles precisam também se organizar melhor, se capacitar, porque nem todo mundo está habilitado a preencher documento. Então a gente tem essa dificuldade também na roça, no campo. Isso é um dificultador para a compra institucional. Eu sempre digo que é muito mais saudável, justo e solidário. Não é um agricultor produzir 1 tonelada, e sim 500 produzirem 500 toneladas. É um processo que possibilita a distribuição de renda e trabalho mais justo e solidário. A União das Associações das Cooperativas dos Pequenos Produtores Rurais do Rio de Janeiro é a única empresa que possui esse contrato com a Prefeitura. A gente conquistou esse espaço. E a gente hoje nós estamos fornecendo para a Prefeitura do Rio. O grande gargalo é a logística, que é muito difícil você sair e sair entregando, porque tem momento que lugar que você não pode entrar com caminhão, sabe disso? Então a gente ficou mais próximo do SEASA, que é o nosso pavilhão, é sentado no SEASA, pavilhão 30, e nós entregamos uma partezinha na Barra e de volta do Irajá. De acordo com a Prefeitura, são pelo menos 800 pessoas atuando na economia solidária. O movimento é de quase 4 milhões de reais por ano. O mercado pode aquecer ainda mais caso a Prefeitura cumpra a lei. O aquecimento do mercado ele se dá no entendimento de que nós temos áreas agricultáveis na cidade do Rio de Janeiro, áreas em que a agricultura familiar acontece ainda de maneira muito forte, e aí quando você garante que a Prefeitura vai comprar esses alimentos produzidos por essa agricultura, para além de serem alimentos saudáveis, comida de verdade, vamos dizer assim, nós temos aí o recurso da própria Prefeitura circulando dentro da própria cidade, circulando com os próprios agricultores e fomentando essa prática, que é uma prática tão saudável. Quem coloca comida na mesa das grandes cidades é a agricultura familiar.
E aí, nesse sentido, e por conta disso, é que em Brasília a lei federal diz que 30% daquilo que é merenda da escola deveria vir da agricultura familiar. A Prefeitura do Rio de Janeiro ainda não cumpre isso e precisa cumprir. Essa é uma luta que a gente tem. Copacabana é o bairro com a maior concentração de idosos do país. E não foi à toa que a Prefeitura escolheu a região para a realização de um evento em comemoração ao Dia do Idoso. Além de um aulão de ginástica e dança para pessoas da terceira idade, foram distribuídos exemplares do Estatuto do Idoso. Mãe de 3, avó de 5 e ainda bisavó de um casal, Marlene se sente muito bem. Aos 65 anos, ela ainda trabalha por conta própria e nem se compara à mãe e à vida que seus pais levavam com essa mesma idade. Minha mãe era prostrada. Minha mãe, com a idade que eu tenho hoje, minha mãe não fazia nada. Ficava todo o tempo sentada, entendeu? Minha mãe não tinha essa disposição que eu tenho, né? Eu não imaginaria que fosse assim tão saudável, que eu fosse ficar assim tão cheia de disposição, né? Trabalhar, cuidar, às vezes cuido dos meus netos, meus bisnetos, participo de tudo com eles, é muito bom. A aposentada deixou de pagar academia para frequentar as casas de convivência da Prefeitura, onde participa de projetos como o Rio ao Ar Livre, que promovem atividades físicas, intelectuais e de lazer para os idosos da cidade. A intenção é garantir um envelhecimento saudável e com qualidade de vida. Aos 81 anos, Dona Maria Isabel é um exemplo de como se manter ativa. A viúva sai de casa de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, para espantar o marasmo. Eu não vou ficar em casa sem fazer nada, meu povo, não gosto. Eu acho ótimo sair para fazer ginástica. Porque os jovens estão cuidando com a vida deles, todo mundo sai para trabalhar e os idosos para fazer alguma coisa na vida, senão entra em depressão, né? E eu não quero isso nem... Copacabana é o bairro com a maior concentração de idosos do país. De acordo com o IBGE, 1/3 da população que vive aqui tem 60 anos ou mais. O bairro também lidera o número de reclamações encaminhadas à Central 1746 sobre motoristas de ônibus que não param nos pontos para as pessoas de idade. Muitos reclamam que, por ter direito à gratuidade nas passagens, são ignorados pelos condutores. Com Regina, isso já aconteceu várias vezes. De respeito aos idosos, né? Totalmente. Eu fico triste porque não precisava ser assim, né? A pessoa tem que ter educação, né? Saber que tem que parar, né? Que deve ter respeito aos idosos, né? Neste Dia Mundial do Idoso, data criada pela Organização das Nações Unidas para comemorar a criação do Estatuto que regulamenta as normas de proteção a quem tem a partir de 60 anos, a Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida e Eventos, em parceria com a Secretaria Municipal de Transportes, flagrou o desrespeito. A penalidade é destinada aos motoristas, que são multados em R$ 1.778,40. Fiz sinal ali agora, você está ligando ali. Bom dia, bom dia. O número de idosos não para de crescer no país. A projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é de que em 2042 as pessoas mais velhas correspondam a 24,5% da população. Exemplares do Estatuto do Idoso foram distribuídos para que os cidadãos de idade sejam tratados com a decência que merecem. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.